Muito bem, já estamos de volta aqui com vocês na Rádio Show 94 FM, hoje quarta-feira, né? 24 de agosto, 12 horas 29 minutos, faltando um pouquinho para as 12h30 aqui na Rádio Show 94, e a gente vai agradecendo você que está em casa aí, curtindo a programação da Rádio Show, você que está aí nos bairros da cidade, né? Quero mandar uma boa tarde aí, você no bairro Bela Vista, Aeroporto, Centro, Bananal, São Pedro, São Francisco, comunidades indígenas ligadas na 94 também, a galera lá do São Martinho, na Boca do Pacu, tá? Grande abraço do Fábio Santos. Esse é o Top 94 e a gente vai de segunda a sexta, do meio-dia às 2 com você. E para melhor surpresa aqui, né, para a gente agradecer aqui a presença, né, do professor Zanella, candidato a deputado estadual, tá? Está aqui com a gente aqui na Rádio Show 94 FM, vai falar aí da sua candidatura, dos seus projetos para o município de Jacareacanga e outros lugares assim, né, que o nosso amigo, né, que eu chamo de amigo porque a gente tem uma amizade já há muito tempo, né, professor Zanella? E agora vem aí candidato a deputado estadual já confirmado, tá? E a gente vai fazer algumas perguntas ao nosso amigo e professor Zanella, mas primeiro a gente vai receber aí esse boa tarde dele, tá? E agradecer você que está aí do outro lado do rádio ouvindo a 94 FM. Muito boa tarde, professor Zanella. Boa tarde, Fábio. Boa tarde a todos os ouvintes da 94 FM Rádio Show. É uma alegria novamente voltar a esses microfones para levar uma mensagem aos nossos munícipes e demais pessoas que visitam nossa cidade, da nossa região, do nosso estado do Pará. Muito bem, professor Zanella, candidato hoje a deputado estadual, a gente está vendo espaço aí, tá? Aqui no programa Top 94, né? Já que nós estamos no ano eleitoral, né? E vão passar muitos candidatos, né? Prometendo, trazendo promessas, como eu sempre falo aqui no começo desse ano, né? Eu falei muito, bati muito nessa tecla, e o município não quer saber só de promessa, né, professor Zanella? O município quer saber das emendas que vêm, né, dos recursos que o município, que o candidato pode oferecer ao município. E eu pergunto para você, primeiramente a pergunta aqui o que levou, né, a ser candidato a deputado estadual hoje, nesse pleito aí que a gente sabe, né, são várias escolhas, são vários pensamentos, né? Cada um tem o seu candidato, cada um tem sua escolha, mas o que levou a ser candidato hoje a deputado estadual aí para representar não só o município de Jacareacanga, mas outros municípios? Bem, alguns pontos nos levam a buscar esta vaga na Alepa. Quais seriam? Primeiro que a gente tem observado, em se tratando de estado do Pará, uma Alepa um tanto sonolenta. Nós temos visto aí 41 deputados estaduais e apenas 2 fazendo oposição ao governo do estado. A gente tem visto um governo com bastante problemas de corrupção, visitas da PF a secretários, ao próprio governador em vários momentos, casos de corrupção ao longo do governo todo, e apenas 2 deputados se colocam como oposição, questionam e falam em contrário. Então, estamos tendo uma leva totalmente, eu diria até acovardada, calada, em silêncio, diante das coisas erradas que vem acontecendo a nível de Estado. E nós precisamos de pessoas que tenham coragem de ir lá e dizer se está certo, por que não dizer que está certo? Mas se está errado, a função de um deputado, de um vereador, é justamente essa de fiscalizar e apontar onde estão os erros. E quando você aponta os erros, nem sempre é falando mal, às vezes é para ajudar para que se possa tomar o caminho correto. Mas quando a gente se cala, aí a gente está consentindo com o que está errado. Então, esta é uma das coisas que me leva, e eu lembro que o meu pai dizia, ao final de um curso que ele fez, Escola Cristã de Formação Política, que enquanto os bons se calarem, enquanto as pessoas de Deus não ocuparem os cargos públicos, a gente está deixando espaço para as pessoas de má índole, para as pessoas que não têm boas intenções estarem lá e fazer as coisas do jeito deles. Então é preciso que a gente passe a ocupar espaço e possa fazer algo diferente.
Muito bem, professor Zanella, candidato a deputado estadual, né? Vindo aí uma chapa, né? Que depois ele vai falar sobre a chapa que ele está aí representando, né? O município, o seu partido, tudo, tá? E a gente quer saber também, né? Da sua pessoa, a sua opinião aí e, possível, alguém, tipo assim, alguém de Jacareacanga a se eleger, né? Qual a sua opinião aí? Se existe possibilidade de alguém daqui se eleger? Isso é interessante. A gente tem visto ou escutado algumas pessoas com comentários do tipo: não tem chance, Jacareacanga não elege ninguém. Esse tipo de pensamento é que acaba às vezes derrubando as pessoas de poderem chegar até lá. Agora, de fato, se nós fôssemos observar apenas os votos de Jacareacanga, cerca de 14 mil eleitores, deve dar em torno de 12 mil votos válidos, e por mais que se faça uma votação bem extensa, até pelo fato de o professor Zanella ser o único candidato a deputado estadual de Jacareacanga, da história de Jacareacanga, então isso nos daria um aval para recebermos o voto da população local. Mesmo assim, os 12 mil votos, mesmo que fossem todos, seriam insuficientes para eleger um deputado. Nós precisaríamos, para eleger um deputado, uma votação mais expressiva, aí na casa de 20, 25, 30 mil votos, provavelmente. Vai depender muito da votação das outras pessoas, dos outros candidatos, do próprio partido e dos outros partidos, para a gente saber como vai ficar a situação da gente, com quantos votos a gente precisa para se eleger. Diante disso, a gente tem feito um trabalho que vai muito além do município de Jacareacanga. A gente tem feito um trabalho envolvendo todos os municípios da região do Alto Tapajós. Como você falou aí em chapa, atualmente, aliás, antes mesmo do presidente Bolsonaro se filiar ao PL, eu já era filiado. Eu me filiei em setembro, em novembro o Bolsonaro se filiou no mesmo partido. E eu sou um apoiador de Bolsonaro, e nesses municípios que compõem a região do Alto Tapajós, desde Rurópolis, Trairão, Progresso, Jacareacanga, Itaituba, Aveiro, desses municípios todos, o único candidato a deputado estadual do partido do presidente Bolsonaro é o professor Zanella. Então a gente está trabalhando nessa região toda, justamente colocando para as pessoas que são bolsonaristas, que são apoiadores do Bolsonaro e por consequência também do Zequinha Marinho, que nós somos o único candidato desta região que está aqui para representar esta região com todas as suas dificuldades, todas as suas necessidades, todos os seus anseios, neste momento aí que nós estamos vivendo de criminalização, por exemplo, da questão da garimpagem, da questão dos madeireiros e até mesmo da pecuária e da agricultura. Então, precisa ter alguém daqui que esteja devidamente alinhado com Bolsonaro, com Zequinha, lá para que a gente possa fazer a coisa acontecer do jeito certo nesta região. E para que Jacareacanga venha a desenvolver, não só depender do poder público, né? Não é isso, professor? Com certeza. Todos os municípios podem muito mais além do que o poder público. Mas é importante dizer que sempre o poder público é um facilitador para que as demais coisas aconteçam dentro dos municípios. Correto, sim. Pois é como o senhor falou aí, né, a respeito do garimpo, da pecuária. A gente sabe que muito aqui a Jacareacanga, a área mais é garimpeira, né? A pecuária é pouquíssima, né? Mas tenho certeza que elegendo um grupo aí que possa trabalhar, né, trazer esses benefícios para o município de Jacareacanga, eu tenho certeza que a comunidade com certeza vai agradecer muito. E você que está ouvindo aí, você, amigo ouvinte, né, você que ainda não tem o seu candidato, está aí, ó, professor Zanella, candidato a deputado estadual para representar não só o município de Jacareacanga, mas outros municípios, como ele mesmo acabou de colocar, né? A eleição para deputado estadual, ela é uma votação que tem um elevado número de votos, né? E sabemos, como o senhor colocou, Jacareacanga não dá só, Jacareacanga não elege um candidato, né? A gente sabe que são várias cabeças aí trabalhando para outros candidatos, mas vai ser um complemento, não é isso, professor?
Na verdade, assim, tem que fazer uma análise com relação a isso, e é uma questão que nós estamos focando muito na nossa campanha aqui, mesmo para as pessoas que dizem que não vão votar na gente, a gente tem trabalhado em cima da importância de nós elegermos pessoas desta região para os cargos como um todo. E eu queria fazer uma análise aqui para que as pessoas percebessem. A nossa região do Tapajós, que tem 23 municípios, é uma região que tem 20% dos eleitores do estado do Pará. 20% dos eleitores do estado do Pará. Na última eleição para deputado estadual, nós conseguimos eleger 3 apenas. Apenas 3 de 41 deputados estaduais, apenas 3 são da região, que é o Ângelo Ferrari, lá de Erechiminá, o Heraldo Pimenta, de Uruará, e o Hilton Aguiar, de Itaituba. Com a eleição do Ogawa em Barcarena como prefeito, na metade do mandato de deputado estadual, o Zé Maria Tapajós de Santarém acabou ocupando como suplente aquela vaga, então passamos a ter 4 deputados estaduais. Isso representa 10% das vagas. Então, como explicar que 20% dos eleitores acabam elegendo apenas 10% das vagas? É porque nós, infelizmente, ainda não aprendemos que nós precisamos ter força política na região, e ter força política na região significa votar em candidatos da região, porque todas as vezes que a gente vota em candidatos lá de fora, quando ele tiver a sua verba parlamentar, ele sempre vai dar prioridade para o seu município, para os municípios vizinhos, e só então é que ele vai priorizar aqueles lá distantes. A partir do momento que nós tivermos deputados daqui, muito mais verba parlamentar vai vir para a nossa região, vai ter quem se importe com os problemas da nossa região, e é isso que nós estamos precisando, pessoas daqui que se importem com a nossa região. Inclusive, eu venho fazendo um trabalho de apoio ao deputado federal Malaquias Motim, que também é do PL, lá de Santarém, morou 4 anos no Cripolizão, conhece essa região como poucos, e a nossa intenção é justamente essa, porque para deputado federal, por incrível que pareça, o Pará tem 17 deputados federais. A nossa região elegeu apenas um deputado federal na eleição passada, que foi o Júnior Ferrari, lá de Erechiminá. Isso é muito pouco, e aí nós vemos verbas que poderiam vir para a nossa região, acabam não vindo. Algumas que já estavam destinadas para a nossa região acabaram sendo retiradas, porque não tínhamos lá um deputado federal que defendesse as nossas verbas, que defendesse os nossos interesses. Então, nós precisamos tomar consciência que, se nós quisermos que a nossa região desenvolva, temos que ter representatividade política. Representatividade política se faz com candidatos eleitos da região. Então, nós precisamos começar a canalizar os nossos votos para os candidatos daqui da região, se nós realmente quisermos desenvolver. Correto. Estamos aqui no programa Top 94, né, conversando aqui, né, batendo um papo aqui com o professor Zanella, candidato a deputado estadual, e trazendo aí, né, o seu trabalho, né, que vai vir durante essa campanha. Então, eu pergunto mais uma pergunta aqui para você, professor, candidato a deputado estadual. Caso o senhor se eleja, quais as suas principais, né, bandeiras de trabalho? Quais as principais bandeiras de trabalho? Eu tenho estudado bastante nesses últimos anos, me preparando para este momento. Mas a gente precisa ter foco em algo específico. E o meu foco hoje ele tem 3 áreas. A questão da educação, eu, enquanto professor, já há 17 anos exercendo essa função em Jacareacanga, por 7 anos diretor do ensino médio de Jacareacanga, então a gente tem um conhecimento na área. Então nessa área a gente pretende atuar um pouquinho mais, de forma mais específica, na questão do desenvolvimento sustentável e na questão do conservadorismo. São 3 áreas assim que a gente coloca como as bandeiras prioritárias do nosso trabalho. Correto, professor. E a gente também gostaria de saber, né, deixa eu olhar direitinho aqui, poderia explicar melhor a questão da educação e do desenvolvimento sustentável para a nossa região e para outras regiões aí? Bem, falando de educação, é importante a gente frisar que o nosso estado do Pará, quando ele não está em último, está em penúltimo nos índices de conhecimento. Isso é algo que nós precisamos de uma mudança urgente. Mas essas mudanças elas precisam ser proporcionadas por alguém.
normalmente por um governo do Estado, por uma Assembleia Legislativa forte e pela concepção de educação da comunidade em geral, de professores, de pais, de alunos. É um combo geral que precisa ser modificado. Isso é um trabalho lento, mas que precisa começar o quanto antes para que a gente possa fazer uma retomada de aprendizagem realmente como ela precisa acontecer. E não é muito difícil da gente entender como faz. Se você observar como funcionam as escolas militares, como funcionam as escolas particulares, que dá resultado, tem aprendizado, a gente entende o que precisa fazer dentro das escolas públicas. É a mesma, mas tudo passa por uma questão, primeiro, de disciplina, de respeito, tanto da família para com a escola, para com o professor, quanto do aluno para com a escola e para com o professor. Isso não é uma coisa simples da gente conseguir, mas é necessário que a gente, o mais rápido possível, busque este rumo de disciplina e respeito dentro do ambiente escolar, porque a partir do momento que há disciplina e há respeito, há concentração, há foco e há aprendizagem. Então, algumas coisas que precisam ser focadas para a gente melhorar com relação a isso. Na questão do desenvolvimento sustentável que eu coloco aí, tem a ver com toda essa questão que envolve a regularização fundiária. Nós sabemos que Jacareacanga como um todo ainda é área da União, ou são reservas indígenas, reserva extrativista, reserva mineral, tem várias reservas e muito pouco de área de aproveitamento com agricultura e pecuária. Ok, mas esta área que está liberada para isso, ela é maior do que muitos municípios do Brasil afora. E se nós tivermos essas áreas todas devidamente regularizadas, ou seja, o proprietário ter o título de posse dela, nós começamos a ter a possibilidade de ver um proprietário, por exemplo, fazer um plano de manejo em 60% da sua área, como prevê a lei, e poder retirar a madeira de forma legal, sem ter medo do IBAMA, sem sofrer as penalizações da lei impostas pelos órgãos fiscalizadores. Se o proprietário tiver o título de posse na mão, ele vai poder derrubar 20% da sua área, conforme a lei prevê, para poder fazer agricultura e pecuária sem ter receio da lei, porque ele está atuando dentro da lei. Então, a partir do momento que nós damos a regularização fundiária, damos o título de posse para os proprietários rurais todos do município, da região, do estado, nós estamos possibilitando que as pessoas trabalhem dentro da regularidade, dentro da legalidade, e aí nós podemos trabalhar com mais tranquilidade, com incentivos fiscais, com incentivos bancários e tudo mais, que vai fazer com que a região se desenvolva sem ter que estar destruindo aquilo que não deve destruir. Inclusive, ao regularizar todas essas questões, a própria questão garimpeira pode trabalhar com mais tranquilidade, sem isso que a gente tem visto acontecer no nosso município de uma forma totalmente, inclusive, autoritária por parte do IBAMA, que conforme a gente viu no próprio Jornal Nacional dessa semana, o presidente Bolsonaro discorda disso. O presidente Bolsonaro não autoriza essa queimada dessas máquinas, ele foi muito claro ao dizer: é possível que seja queimado aquilo que não pode ser retirado do meio da floresta. Mas se essas máquinas chegaram até lá, elas podem sair, do mesmo jeito que foram. Então não justifica o IBAMA simplesmente chegar e queimar. Não justifica. Tudo aquilo que pode ser retirado lá de dentro, pode e deve ser retirado e não queimado. E não é o que está acontecendo, infelizmente. Positivo, professor. E a gente também acompanhou, né? A gente que trabalha na parte de comunicação tem que estar sempre acompanhando esses fatos, né? E eu, deparando lá na entrevista, né, do Bolsonaro, a gente vê que ele, com certeza, é contra, né, essas atitudes do IBAMA, né, justamente junto com a Polícia Federal, né? Mas é aquela coisa, né? É a lei, né, que está lá, mas não diz que é para queimar, como você acabou de explicar. É retirar. Assim como eles entraram, eles têm o direito de retirar esses equipamentos. E a gente continuando aqui com o professor Daniel, candidato a deputado estadual, está aqui no programa Top 94 com o Fábio Santos, né? A gente quer saber aqui sobre uma questão de, é uma palavra um pouco difícil, né? A professora ela é mais fácil de falar, né? Conservadorismo. Explique melhor para a gente aí essa palavra.
Então, essa é uma das minhas bandeiras de luta, uma das minhas bandeiras de ação, de trabalho dentro de uma Alepa, caso a gente consiga chegar lá. E é importante que a gente passe a entender, porque principalmente a grande mídia, a Rede Globo e outras, quando eles querem falar mal de alguém de direita, eles usam alguns termos como de extrema direita ou ultraconservador, como se isso fosse uma coisa negativa. E lá em 2016, 2017, eu comecei fiquei assim, mas por que eles falam isso de uma forma negativa? É ruim ser conservador? Então eu fui estudar, eu fui buscar conhecimentos, comprei livros. Só ano passado comprei 10 livros para poder ler, estudar e me preparar para esse momento. E nesses estudos que a gente vem fazendo, quanto mais eu leio, quanto mais eu estudo, quanto mais eu aprendo sobre conservadorismo, mais eu me convenço que eu sou conservador, mais eu me convenço que as pessoas quase todas são conservadoras, só que elas não sabem que são. O que é ser conservador? Ser conservador é você defender primeiro que todas as ideologias não são naturais. As ideologias todas não são naturais, são coisas criadas pelo homem com algum objetivo que normalmente não é tão bom quanto parece ser. Esse é o primeiro passo, a inadmissão das ideologias como alternativa de poder. Esse é o primeiro passo. A segunda questão do conservadorismo é que ele tem um tripé que ele defende, que é um tripé bem importante. O tripé que envolve a ética grega, segundo Aristóteles, os pensadores Aristóteles, lá na Grécia Antiga, onde fala principalmente da questão ética, o modo de que as pessoas precisam se portar enquanto líderes, enquanto lideranças, enquanto alguém que possui poder na mão, que ele não é o dono da situação, mas ele é um funcionário, ele é alguém que está a serviço e não para sufocar, para mandar, para distorcer as questões. O segundo ponto do tripé é a questão do direito romano. O direito natural romano, ele prevê todas as questões das liberdades, a liberdade de ir e vir, a liberdade de pronunciar, de poder falar aquilo que pensa. E ainda ontem a gente viu uma atitude aí do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, cancelando as contas de umas 10 personalidades e grandes empresários que são apoiadores do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque eles expressaram sua opinião. E nem foi de forma agressiva, mas por falar algo em contrário ao sistema eleitoral, essas pessoas tiveram suas contas simplesmente cassadas. Isso chama-se censura, isso é o cerceamento da liberdade de expressão. Esse é um passo bem grande no sentido de quem quer ser ditador. E quando Alexandre de Moraes faz esse tipo de ação, ele mostra que ele quer ser um ditador, ele está ditando as normas de como ele quer que as coisas sejam. A esquerda acusa Bolsonaro de ser ditador, mas quem está exercendo a ditadura, o cerceamento da liberdade, são os membros do STF. Isso está claro. Ok, a liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, a liberdade de culto religioso, tá? Vejam o que está acontecendo na Nicarágua, vejam o que acontece no Chile, na Argentina, na Bolívia. Na Bolívia, até algum tempo atrás, voltaram atrás, mas chegaram a proibir o uso da Bíblia. Na Nicarágua, mandaram-se fechar todas as igrejas. Esse é o modelo que a esquerda quer implantar no Brasil. Eles disfarçam que não é verdade, mas infelizmente é isso. Por onde eles assumem, é dessa forma que acontece. Então, aonde fica a nossa liberdade de culto religioso se eles tratam desta forma? A questão do direito romano ainda tem a questão do direito à propriedade. Se é teu, não tem que outras pessoas te tirarem aquilo. E a gente tem visto, inclusive, em discursos do nosso opositor, querendo dar liberdade ao MST para poder invadir as terras sem que o proprietário tenha direito de se defender disso. Inclusive, essa foi uma lei que foi colocada no Congresso Nacional em 2008, no seu último ano de mandato, aliás, em 2010, no último ano de mandato do então presidente na época, e por pouco ela não foi aprovada.
aprovada, faltou muito pouco para ser aprovada, onde que o proprietário de terra que tivesse sua terra invadida não poderia entrar na justiça contra os invasores. Cadê o direito de propriedade? Você trabalha uma vida inteira para adquirir alguma coisa e simplesmente chega alguém e te toma e você tem que ficar calado? Isso é correto? Não é. Então a gente defende que se você tem uma propriedade, ela é sua, e a não ser que você venda, ela continua sendo sua. Outro tripé do conservadorismo é a questão dos valores morais judaico-cristãos. E aí tem muita gente que confunde, eu sou católico, tem muita gente que confunde o catolicismo, mas não é. É os valores judaico-cristãos, que é aquilo que vem desde o judaísmo e passou para o cristianismo, como sendo os pilares da sociedade ocidental, aquilo que nós chamamos de valores morais, que é tudo aquilo que é correto a gente poder fazer. Então tudo isso a esquerda vem transformando ao longo do tempo em tabus a serem quebrados, para que lhes seja permitido fazer do jeito que quiserem, sem sentir peso na consciência. E nós acreditamos que esse não é o caminho. Se nós tivermos normas éticas, morais, que conduziram uma sociedade por cerca de 4, 5, 6 mil anos, não é agora que nós vamos quebrá-las porque estão erradas. Elas precisam ser respeitadas para que essa mesma sociedade possa continuar, porque quando você desestabiliza uma sociedade por completo, ela se desfaz, ela se desestrutura, vira bagunça. Um jogo de futebol sem leis funciona? Não funciona. Precisa ter as regras, precisa ter as leis que vão conduzir para que a gente chegue a um final com tranquilidade. Assim é a nossa sociedade, e é por isso que eu sou um conservador. E todos os projetos de leis que chegam numa Assembleia Legislativa, eles têm algum embasamento nesse sentido. Alguns falam contra, alguns falam a favor a essas normas, a essas regras, as normas morais ou éticas ou do direito natural. Então o meu posicionamento sempre vai ser, se está de acordo com o conservadorismo, sim. Se não estiver de acordo com o conservadorismo, não. Aí nós podemos, mas o que na prática, o que exatamente pode vir até uma assembleia para votação? Vamos lá, vamos começar. O aborto, o conservador é contra. Quem não é conservador apoia o aborto. A liberação de drogas, o conservador é contra. As pessoas que não são conservadoras têm a tendência de ser a favor da liberação das drogas. A questão da maioridade penal, aos 16 anos, por exemplo, o conservador ele é a favor, porque a pessoa fez algo errado, ela tem que ser responsabilizada por aquilo. As pessoas das ideologias defendem que não. E assim nós vamos por uma série de fatores. Então essas coisas todas, ao chegar, a questão da ideologia de gênero, todo conservador é contrário à questão da ideologia de gênero. Essas pessoas mais progressistas das ideologias, elas são favoráveis à ideologia de gênero. Então, é nesses fatores onde entra a minha personalidade conservadora para atuar na defesa dos valores morais, éticos e do direito natural. Certo, muito bem. Estamos ali conversando aqui com o professor Zanella, candidato a deputado estadual, na programação aqui da Rádio Show, programa Top 94 com o Fábio Santos, e a gente já está quase encerrando aqui, com a participação do professor e candidato a deputado estadual, essa eleição de 2022. Então fica as considerações finais, professor Zanella. A gente agradece muito, pela sua participação com a gente aqui na Rádio Show. A gente espera que venham outros candidatos que a gente possa debater, e que você possa conseguir, assim a gente espera, que consiga alcançar o seu objetivo e chegar a uma cadeira de deputado estadual, certo? Muito obrigado pela oportunidade de estar novamente nos microfones da Rádio Show FM. Não é a primeira vez que a gente está por aqui, provavelmente não vai ser a última também. E a gente gostaria nesse momento de, ao mesmo tempo que agradecemos pela sua disponibilidade em conversar com a gente, em ceder esses microfones para poder levar a nossa mensagem, aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, também poder fazer esse pedido às pessoas do município.
Nós já tivemos tantas pessoas aqui em Jacareacanga com capital político, até com capital econômico, disponibilidade para serem candidatos a deputado estadual, e nós não tivemos alguém com a coragem suficiente para encarar esse desafio. E aí, de repente, veio o professor Zanella, que um professor de educação física, que foi diretor de escola por 7 anos, e se coloca como candidato. Mas como assim? Por quê? Não foi nem vereador, não tem essa questão de ser algo antes para poder ser outro depois, não é prerrogativa. Qualquer um pode buscar qualquer cargo em qualquer momento. E o professor Zanella teve essa coragem. Vai se eleger? Não sei. Mas eu jamais saberia até onde eu chegaria se eu não fosse. E é preciso que alguém tenha coragem e coloque o seu nome à disposição para o julgamento popular, a apreciação de todos, mostrar sua capacidade para que as pessoas entendam se sim podem votar ou não, sim essa pessoa me representa ou não. E vamos fazer uma análise bem curta e simples aqui. Já pensou Jacareacanga pela primeira vez ter um candidato a deputado estadual e conseguir a eleição do mesmo? Aí para fora a nossa campanha está muito bem estruturada. Além dos municípios da região que eu citei antes, aqui da região do Alto Tapajós, a gente tem uma equipe de trabalho bem forte em Santarém. Temos cabos eleitorais em Uruará, em Medicilândia, em Breu Branco, em Barcarena e uma equipe de trabalho em Belém. Então, aliás, em Belém são pelo menos umas 3 equipes de trabalho que estão trabalhando para a gente, equipes menores, mas 3 equipes de trabalho lá em Belém fazendo essa campanha pela gente. Então, a campanha do professor Zanella não é apenas Jacareacanga. As pessoas que dizem, não se elege porque Jacareacanga tem pouco voto, está um pouquinho equivocada nesse sentido, porque o professor Zanella não está trabalhando apenas em Jacareacanga. É uma região muito ampla de atuação e que a gente já tem um conhecimento muito bom. E a gente está com uma entrada muito boa. Sem contar o grande número de pessoas ao longo da BR-163 que, quando os candidatos chegam para pedir o voto, eles dizem assim: não, eu quero o candidato do presidente Bolsonaro. E aí, quando quando a gente chega e oferece o nosso nome, já que nessa região o único candidato do presidente Bolsonaro, do partido do presidente Bolsonaro nessa região é o professor Zanella. Então a gente tem uma esperança sim de eleição, estamos trabalhando para isso, preparado para qualquer resultado, mas trabalhando para que a gente possa chegar lá. Então, obrigado pela oportunidade. Gostaria de pedir aos eleitores jacareacanguenses a confiança no nome da gente, já que a gente teve essa coragem, a gente buscou o conhecimento, se preparou para esse momento, para que as pessoas possam confiar na gente, depositem esse voto de confiança e a gente possa, enfim, chegar lá e trabalhar pela nossa região, trabalhar pelo nosso município, coisa que nós não tivemos até hoje na história do município, alguém que o fizesse dessa forma como a gente se propõe a fazer. Muito bem, eu agradeço o professor Zanella aqui na Rádio Show 94 FM, no programa Top 94.